Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje nós vamos fazer correção da nossa lista geral sobre estrutura da matéria, certinho? Então acompanhe a correção, verifique aquilo que você acertou e conseguir assimilar melhor aquilo que você não acertou e não entendeu. Número 1. O rótulo de uma garrafa de água mineral está reproduzido a seguir. Então veja, a gente tem que, olha, composição química potável, sulfato de cálcio e bicarbonato de cálcio. Com base nessas informações, podemos classificar a água mineral como? Gente, então lá na água a gente tem mais esses dois sais aqui, né, misturados, né, dissolvidos na água. Nós não conseguimos visualizar. Então, o que acontece? Esse tipo de substância aí, né, a água mineral, juntamente com esses compostos aqui, vai formar uma mistura homogênea, né, porque tem vários componentes e nós não conseguimos visualizar, tá certo? Então, número 1, letra D. Número 2, aqui a gente tem um texto, né, com várias marcações, 4 marcações. Indique nesse pequeno texto que 1, 2, 3 e 4 são respectivamente quais fenômenos. Então, a gente tem fenômeno físico e fenômeno químico. Então, vamos lendo e assinalando aqui. Era uma triste imagem, um carro velho queimando gasolina. Então, primeiro, queimando gasolina. Isso é um fenômeno físico ou químico? Pessoal, qualquer tipo de queima é sempre um fenômeno químico, tá? Então, vou colocar só assim, o Qzinho ou o F indicando se o fenômeno vai ser químico ou físico. Tudo bem? 2, vamos lá, continuando lendo o texto. E poluindo o ambiente. A lataria toda amassada. Então, olha só, a parte da lataria do carro está amassada. Foi simplesmente amassado, não houve nenhuma transformação química ali, só amassou, né? Então, A2, né, vai ser físico. Próximo, continuando o texto. Enferrujada, então a lataria, além de amassada, estava enferrujada. Como agora já está falando de ferrugem, ferrugem sim é um processo químico, né? E houve uma transformação, não tem mais como voltar ao que era o estado inicial. A água do radiador estava fervendo. Então, ferver, mudança de estado físico, né? Somente passa do líquido para o gasoso. Então, aqui a gente tem um fenômeno físico, ok? Então, estamos aí já com as respostas. A princesa João, o dono do carro, estava na hora de aposentar. Então, químico, físico, tá prontinha já as nossas respostas do número 2. 3. Uma companhia de reciclagem comprou algumas toneladas de garrafas PET. Então, essas garrafas descartáveis aí que todo mundo conhece, né? Muito utilizadas. De uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis. Antes de um material ser usado, o laboratório físico-químico dessa companhia colheu uma amostra e a submeteu a uma série de testes. Um destes testes consiste em colocar uma fração da amostra em um equipamento e aquecer o plástico até derreter. Então, olha, colocar uma pequena amostra dessa amostra em um equipamento e aquecer até o plástico derreter. Gente, então olha só, qual é o estado físico que o plástico está? Sólido, né, pessoal? Todo mundo conhece. Depois, aqui fala que ele vai ser aquecido até derreter. Quando derrete, qual vai ser o novo estado físico? Líquido. Beleza, então, qual é o nome da passagem de sólido para líquido, lá naquelas transformações que a gente viu? Fusão, não é isso mesmo? Então, aqui a gente já está respondendo a questão, tá? Então, aqui já são respostas. Assinale a alternativa que que descreva a transformação que ocorreu na amostra. A amostra sofreu solidificação? Não. A amostra foi fundida e o fenômeno é classificado como físico? Sim, né? Só mudou de estado físico. Então, por enquanto, letra certa aqui, letra B. A amostra entrou em ebulição? Também não. A amostra sofreu um fenômeno físico chamado condensação. É um físico, mas não é condensação, porque condensação é líquido gasoso para líquido. E a amostra passou do estado sólido para o gasoso, não, né, gente? É para o estado líquido. Então, somente a letra B mesmo. Número 4. Considerando as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha, indica aquelas que envolvam transformações químicas, ou seja, alteração na composição, né? Aquecer uma panela de alumínio, só se aqueceu, tem como resfriar novamente. Acender um fósforo. Quando você acende um fósforo, ocorre ali um fenômeno químico, né? Vai queimar aquela parte da ponta do fósforo. Então, aqui
por enquanto, fenômeno químico. Ferver a água é física. Queimar açúcar para fazer caramelo. Como eu disse para vocês, qualquer tipo de queima, gente, sempre vai ser um fenômeno químico, tá? E fazer gelo somente é uma passagem de estado para solidificação, né? Sólido, então também não. Somente 2 e 4 serão transformações químicas. Número 5. Então, olha só, a gente tem aqui ilustrado um sistema formado por água, né, a partezinha líquida aqui, vinagre, que a gente não consegue visualizar porque está misturado, açúcar dissolvido, que também está misturado, areia, açúcar não dissolvido, areia e gelo. Quantos componentes e quantas fases? Então, pessoal, quando você estiver trabalhando o sistema, faz um desenho assim, fica mais fácil para a gente visualizar. Aqui eu tenho as pedras de gelo, eu tenho a água misturada com o vinagre e o açúcar dissolvido. Lá embaixo, eu vou até aproximar mais para vocês verem. Desculpa, foi muito. Aqui. Eu coloquei representando a areia e o açúcar não dissolvido, tá? Então, aqui a gente tem novos componentes aqui visualizados. Quantos componentes, quantas fases? Vamos verificar? Então, de novo, eu tenho aqui, nesse sistema, água, vinagre, que mais? Açúcar. Aí, pessoal, tá falando em açúcar dissolvido e não dissolvido. É o mesmo, só que você colocou uma quantidade em excesso, um pouco dissolveu e o restante não. Então, não conta 2 componentes. Componente é cada um diferente, tá? Então, açúcar é só um, só que um pouco tá dissolvido e o restante não. Areia. E a gente tem ainda, a areia saiu da cor que eu coloquei lá. E a gente tem ainda gelo. Gelo é o que, na verdade? Gelo, gente, é água no estado sólido. Então, na verdade, é a mesma composição, né? Mesma substância. Eu não vou contar um componente a mais, porque um está no estado líquido e o outro está no estado sólido, tá? Então, vocês não contam. Então, aqui, na verdade, eu vou ter 4 componentes. Tá certo? A água líquida, a água sólida, que é o gelo, o vinagre, o açúcar, que um pouco está dissolvido e o restante não, e areia. Então, ali a gente tem 4 componentes. E quantas fases? Quantas partes vocês conseguem visualizar nesse sistema aqui? Vamos ver? Então, visualiza o gelo, que é 1, a água, que é 2, a areia 3 e o açúcar 4, porque tem colorações diferentes, né? A areia um pouquinho mais amarelada, um pouquinho mais escura do que o açúcar, que é mais branquinho, tá? Então, aqui também eu tenho 4 fases, certinho? Então, 4 componentes e 4 fases no sistema do número 5. Número 6, nossa última questão. A amostra de uma espécie química foi analisada no laboratório e a gente obteve o seguinte gráfico. Gente, olha só, já comecei a responder o gráfico para facilitar. Pegou o gráfico, não se esqueça, né, daquela dica para sempre você estar fazendo na hora de responder. Coloca os estados físicos. Sempre o primeiro é sólido. Lembra da pedra de gelo que eu exemplifiquei? Pega a pedra de gelo que é sólida e vai aumentando a temperatura. Então, sólido mais líquido, né, começa a derreter, depois só líquido, líquido mais gasoso começa a evaporar e por fim somente gasoso. Na passagem do sólido para o líquido a gente tem um ponto de fusão e na passagem do líquido para o gasoso a gente tem o ponto de ebulição, beleza? Então vamos analisar. Então analise, assinale aquela que não está correta em relação ao gráfico, então que é a incorreta. Letra A. O gráfico representa a mudança de fases de uma espécie química pura. Verdadeiro ou falso? Como você sabe isso? Pelos patamares. Se aqui tem 2 patamares, é uma substância química pura, tá? Então, essa primeira aqui, ela é verdadeira, tá bem? Então, se tem 2 patamares, é substância química pura. Então, não é essa. Letra B. A temperatura de fusão da espécie é menor que a da água pura. Vamos ver? Temperatura de fusão, olha só, está abaixo do zero. Da água pura é em zero. Então, realmente, está abaixo da temperatura de fusão da água, né? Que seria zero. Então, essa daqui também é verdadeira,
tá? Temperatura de fusão da água, mais uma vez lembrando, é 0. Letra C. O tempo gasto para se fundir a espécie é o mesmo gasto na ebulição. Gente, para se fundir, olha só, eu vou pegar aqui no meio 5 até 15, mais ou menos 10 minutos, né? Na ebulição, de 20 a 30. Então, é mais ou menos o mesmo tempo, né? Verdadeiro, aí aproximadamente 10 minutos, tá certo? Então, verdadeira aqui na letra C. Letra D. Abaixo de 0 graus, a espécie está totalmente na fase líquida. Abaixo de 0 graus, totalmente na fase líquida. Falso. Tem uma parte que é líquida, mas tem uma parte sólida também, tá? Então, aqui, falso, a gente vai ter líquido e sólido, tá certo? Então, a letra falsa nossa é a letra D. Essa daqui é a incorreta que está pedindo lá no texto. Eu vou pôr de azul, tá? E letra E. No intervalo de tempo entre 15 e 20 minutos, a espécie química está no estado líquido. Vamos verificar de 15 a 20, verdadeiro, ok? Então, pessoal, tá aí nossa correção. Espero ter ajudado vocês. Espero que tenham acertado o máximo possível. E qualquer dúvida, assista o vídeo novamente, tá? Tchau, tchau. Até a próxima.